Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 28 de fevereiro de 2020, é com muita alegria que nós estamos reunidos para estudarmos a obra 50 anos depois. Nós estamos exatamente no capítulo 2, um anjo e um filósofo. Vamos fazer a nossa prece de abertura, logo depois a nossa querida amiga Mita irá comentar realmente o nosso último estudo para a gente ficar familiarizado com o texto. Sempre lembrando aos nossos irmãos que estão fazendo o estudo em casa, primeiro assim a gente quer mandar um abraço para aqueles amigos que estão longe, que por momentos a vida conduz, e que hoje eu inclusive recebi uma mensagem muito carinhosa da nossa irmã Fátima, que está morando temporariamente em Portugal, e ela disse assim, quanta alegria, sabe, é um conforto a gente poder estar aqui e ouvir o estudo, e ela estava estudando inclusive 50 anos depois. Então fica aqui o nosso abraço, a nossa querida Fátima, teve também uma outra amiga que também teve que viajar para Portugal, e outros que estão passando por problemas, que não conseguem vir à instituição, mas eles falam realmente que o canal acaba sendo um conforto. Eles se sentem realmente em casa. Então nós ficamos muito felizes mesmo com o trabalho que estamos fazendo no canal do YouTube, que possamos sempre divulgar, porque consola realmente muita gente. Então um beijo para todos. Lembre, se possível, fazer as anotações sempre. Lembra de fazer aquela anotação com os nomes de cada personagem, porque isso vai ajudar bastante a compreensão da obra, tá? É realmente ter uma colinha em anexo. Vamos orar? Nesse momento em que todos nós, amor de nossa vida, aqui nos encontramos juntos com o propósito do estudo, do aprendizado, da reflexão, mas também o que nos move é o sentimento de fraternidade uns para com os outros, a alegria de revermos uns aos outros. E começamos a entender, Senhor, quando o Senhor nos fala que os seus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. E te pedimos que o Senhor possa nos ajudar a compreender que a verdadeira felicidade da vida é aprender a servir, é sermos útil uns aos outros. Muito obrigada por essa oportunidade de estudo. Rogamos a tua presença, a inspiração dos nossos amigos espirituais, para que possamos compreender a obra e retirar principalmente o espírito da letra. Graça te damos, Senhor, e é em teu nome que aqui nos encontramos. Então vamos lá. Continue a nossa querida amiga Mita fazendo um flashback. Então, continuamos no ano de 132 depois de Cristo. A família de Evídio Lúcio e Alba Lucínia já voltou da Ásia Menor para Roma. E na chegada, o Evídio Lúcio foi conversar com o pai, que é o Quinéio Lúcio, e falou dos problemas de Célia, que ela estava muito perturbada pela nova doutrina, e pediu para o pai, que é um filósofo, um homem super do bem, para conversar com a neta sobre esses problemas dela. E eles estão nessa conversa, depois de já passarem o dia indo nos templos e tudo, eles começaram a conversa, ela começou a explicar como é que ela vê o mundo e as coisas. E ele levou justamente porque o tema central, ele vai falar com ela sobre questionar sobre essa conversão ao cristianismo. Que isso, imagina, ele romano, então politeísta. O respeito aos deuses era algo muito grande. Então ele começou esse diálogo com a Célia justamente levando-a aos templos. E ela em absoluto não fez nenhum contraponto, não fez absolutamente nenhuma crítica, aguardou o avô tocar no assunto que ela já estava aguardando, que ela já estava esperando. Então vamos ver aí esse diálogo entre a querida Célia, jovem Célia, e seu avô, Quinéio Lúcio. Teremos a ajuda aqui do nosso querido irmão Reinaldo e da nossa querida amiga Carla. Só uma coisa, que terminou na conversa, que ela disse que ela tentou conversar com o pai dela sobre isso,
mas que o pai dela, ele era um espírito que ainda não tinha a idade espiritual onde ela pudesse falar esses assuntos. Exatamente, que é a pergunta que o Quinéio faz. Mas que queres traduzir por idade espiritual? Que a mocidade e a velhice, quais as vemos no mundo, não podem significar senão expressões de uma vida física que finda com a morte. Não há moços nem velhos, e sim almas jovens no raciocínio ou profundamente enriquecidas no campo das experiências humanas. Que queres dizer com isso? Perguntou o ancião, altamente admirado. Tens tão vasta leitura dos autores gregos? Isso é de estranhar, quando teu pai só há pouco obteve um escravo culto, especialmente destinado a enriquecer a tua e a educação de tua irmã. Então, só uma paradinha aí. Você vê, ele está falando com uma jovem, ele já é um homem de seus 70 e poucos anos, culto, inteligente, e a menina me sai com essa resposta. Ela diz que o pai dela não tem idade espiritual para compreender o cristianismo. E aí ele vem dizendo, o que você está querendo dizer com idade espiritual? E ela faz essa distinção, diz que a mocidade e a velhice, quais havemos no mundo, não podem significar senão expressões de uma vida física que finda com a morte. Não há moços nem velhos, e sim almas jovens no raciocínio ou profundamente enriquecidas no campo das experiências humanas. Então, ou seja, quando eu recebo um filho, esse espírito pode ser muito mais adiantado que eu, mas isso é raro. A massificação é farinha do mesmo saco. Mas quando tem essas situações, o menino, primeiro que ele se sente deslocado, e ele se destaca, ele sai com respostas que o pai e a mãe ficam olhando, de onde que esse menino tirou isso? E essas experiências, elas acabam tomando uma proporção muito grande. Eu me recordo, eu sempre conto isso, mas realmente foi uma experiência. Eu com um sobrinho de 4 anos, na época, hoje o Ayrton tem 16, e eu servi uma macarronada, e aí quando terminou a macarronada, eu disse, e aí, qual a nota? E o Ayrton, 4 anos, quem alfabetizou o Ayrton fui eu, em casa. Acho que o menino tem que ir para a escola com 6 anos. É o meu ponto de vista. E eu alfabetizei ele em casa. Ele foi, não tem problema nenhum. Mas aos 4 anos de idade, ele não tinha nenhuma atividade escolar. Vivia a vida de criança. Aí um disse assim, eu disse, qual é a nota da tia? 10. Aí o outro, 1000. Aí veio outro, 1 milhão. O último, o Ayrton, com 4 anos de idade, olhando para um lado e para o outro. Aí nós olhamos para ele, e você, Ayrton? Ele olhou e disse assim, infinito. Foi exatamente isso. Todo mundo parou e olhou para ele. De onde que esse menino tirou isso? Infinito foi a nota que ele deu. Ele nunca tinha estudado infinito. Então a gente começa a perceber que as almas, elas já, na infância já mostram determinadas particularidades. Aí você percebe a idade. A gente vai ver muito isso em Alcione. A infância de Alcione, então você vê, é uma criança, mas que o espírito é de uma maturidade incomum. É incomum, tá, gente? É incomum. Vamos lá, então. E aqui ela está falando para ele reencarnação. Sim. Por isso que ele diz, como tu sabes, tu já leste os autores gregos, que ele fala que tudo vem do mundo das ideias. Tudo vem do mundo. E a inteligência, né, a intelectualidade seria grega, né? Então, onde que você aprendeu isso? Agora que tu chegou um professor para te ensinar? Vamos lá. Vovô bem sabe da ânsia de aprender que sempre me impeliu desde pequenina. Embora jovem, sinto em meu espírito o peso de uma idade milenária. Em todos estes anos de ausência, na província, gastei todo o tempo disponível em devorar a biblioteca que meu pai não podia levar consigo para suas atividades na Idumeia. Filhinha, Exclamou o respeitável ancião, sinceramente consternado. não terias agido à moda dos enfermos que, à força de buscarem a virtude de todos os medicamentos ao alcance da mão,
acabam lamentavelmente intoxicados? Ele só faltou dizer: minha filha, você não bateu a cabecinha, não? Você não andou lendo demais e deu uma surtada? Trocando em miúdo, ele quis dizer isso para a menina, né? Você não está intoxicada, né? Com muita informação? Pirou, né? Não, querido avô, eu não me envenenei. E se tal coisa houver acontecido, há mais de 2 anos tenho no coração o melhor dos antídotos à influência corrosiva de todos os tóxicos deste mundo. Qual? Interrogou Quinéio Lúcio, sumamente surpreendido. Uma crença fervorosa e sincera. Colocaste teus pensamentos neste sentido sob a invocação dos nossos deuses? Não, querido avô. Pesa-me confessar-vos, mas sinto em vosso íntimo a mesma capacidade de compreensão que vibra em minha alma e devo ser sincera. Os deuses de nossas antigas tradições já não me satisfazem. Como assim, querida filha? A que entidade dos céus confias hoje a tua fé sublimada e fervorosa? Vamos só voltar aqui um pouquinho, quando ele diz assim: não, querido avô, pesa-me confessar-vos, mas sinto em vosso íntimo a mesma capacidade de compreensão que vibra em minha alma e devo ser sincera. Os deuses de nossas antigas tradições já me não satisfazem. A conversa que ela está tendo com o avô, ela não teve com o pai. Por quê? Porque ela compreendeu que o pai não teria entendimento para essa conversa. Mas ela diz aqui: mas eu sei, vô, que tu tem. Tu aguenta. Então, olha o grau de maturidade dessa menina, dessa adolescente. E é isso. Tem coisa, gente, que não dá para você discutir com a pessoa. A pessoa não tem capacidade. Então, você só escuta. Discutir é: eu falo, você fala e a gente discute um assunto. Disputar é: eu tenho razão. Então, com o pai, como é o nome do pai? Elvídio Lúcio. O Elvídio. Com o Elvídio, ele queria disputar com ela, mas não discutir. Com a avó, não, ela está discutindo. E ela sabe que ela teria campo para isso, porque é um homem muito mais maduro do que o pai. Como se nos seus grandes olhos vibrasse estranha luz, Célia respondeu calmamente: Guarda agora a minha fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo. Declaras-te cristã? Perguntou o velho avô, empalidecendo. Só me falta o batismo. Mas, filha... Gente, ela diz que só falta o batismo. Então, eles tinham o hábito do batismo, o cristão. Mas, filha... Disse Quinéio Lúcio, emprestando à voz uma doce flexão de carinho. O cristianismo está em contradição com todos os nossos princípios, pois elimina todas as noções religiosas e sociais, basilares da nossa concepção de Estado e de família. Além disso, não sabes que adotar essa doutrina é caminhar para o sacrifício e para a morte? Vovô, apesar dos vossos longos e criteriosos estudos, acredito que não chegastes a conhecer as tradições de Jesus e a claridade suave dos seus ensinamentos. Se tivesses o conhecimento integral da sua doutrina, se ouvisses diretamente aqueles que se saturaram da sua fé, terias enriquecido ainda mais o tesouro de bondade e compreensão do vosso espírito. Mas não se compreende uma ideia tão pura a encaminhar seus adeptos para a condenação e para o martírio há quase um século. Entretanto, avôzinho, ainda não atentastes, talvez, para as circunstâncias de partir do mundo essa condenação, ao passo que Jesus prometeu as alegrias do seu reino a todos os que sofressem na terra por amor ao seu nome. Desvairas, minha querida. Não pode haver divindade maior que o nosso Júpiter, nem pode existir outro reino que ultrapasse o nosso império. Além disso, o profeta Nazareno, ao que sou informado, pregou uma fraternidade impossível e uma humildade que nós outros não poderemos compreender. Vamos comentar um pouco isso daqui. Vamos levar o texto para o contexto da época. Então, olha só.
O povo romano era politeísta. Era a crença em vários deuses. Era o Deus do poder, o Deus da força, o Deus do dinheiro, o Deus da agricultura. Então, eram deuses realmente bem materiais, bem na horizontal. Humildade, perdão, tolerância, resignação, oferecer uma outra face, isso não estava dentro da cultura romana. Bateu, levou. Ele está falando aqui de um século. Nós estamos em que ano? 132. Vamos lá. Um século da morte do nosso Senhor Jesus. E todos os seguidores de Jesus estão sendo mortos nas arenas. Aí você pensa o quê? Bandido doido. O povo fica idolatrando um homem que só ensina coisas que não tem condições de viver até hoje. A gente diz, gente, não dá para viver o Evangelho. A gente diz hoje, se a gente for seguir tudinho, a risca, não dá. A realidade não é essa, até hoje. Imagina isso há 2000 anos atrás. Até hoje tem gente que acredita que Deus castiga. E Júpiter era um Deus que castigava. Ele castigava tanto os deuses como os mortais. Então, até hoje tem gente que diz, isso Deus castiga. Né? E a gente sabe que Deus não castiga. Até assim, para a gente entender a ideia de Quinéio. Então, ele acha realmente um absurdo. Como é que você abre mão de todos os deuses para idolatrar, como ele coloca aqui o termo? Eles começaram a ver Jesus como um profeta. E era o que queriam realmente reduzir. O Cristo não ao Salvador, mas a um simples profeta. A mais um profeta dentro do judaísmo. Vou voltar na fala dela. Vovô, apesar dos vossos longos e criteriosos estudos, acredito que não chegastes a conhecer as tradições de Jesus. Foi a fala de Estevão para o doutor Saulo de Tarso. Ele soube ser fiel a Moisés até o fim. Quando ele conhecer Jesus, também será fiel. Ela diz assim, então, não é que o vovô não tenha condições, o vovô ainda não conheceu. Suave dos seus ensinamentos. Se tivesses o conhecimento integral de sua doutrina, se ouvisses diretamente aqueles que se saturaram da sua fé, vovô, terias enriquecido ainda mais o tesouro de bondade e compreensão do vosso espírito. Então ela não faz uma crítica ao avô, mas ela está dizendo, o senhor não conhece. É igual às vezes a pessoa vem me criticar a doutrina, e eu digo assim, você não conhece a doutrina. O que você conhece da doutrina? Eu digo, você nem conhece. É como dizer assim, a primeira coisa para eu fazer qualquer movimento de crítica, o bom senso me diz que eu tenho que conhecer. Aí ele diz assim, mas não se compreende uma ideia tão pura, aí vem ele, a encaminhar seus adeptos para a condenação e para o martírio há quase um século. Como é que eu posso compreender uma ideia tão pura se está mandando aí milhares de pessoas ao martírio? Que cristianismo é esse? Você entende? Então, a gente raciocinando, a gente até consegue compreender Quinéio Lúcio naquela época. Entretanto, avôzinho, ainda não ligar-te aí tuas antenas? Talvez para a circunstância de partir do mundo essa condenação. Ao passo que Jesus prometeu as alegrias do seu reino a todos os que sofressem na terra por amor ao seu nome. Então, gente, não é Jesus que está te levando à condenação, mas as pessoas estão levando. E aquele grupo era realmente esse grupo que reencarnou. O cristianismo, ele teve muita força até o 3º século. Quando a igreja romana decidiu, e aí foi o imperador Constantino, quando ele decidiu, uma vez também católico, se converter ao cristianismo e transformar aquilo em uma religião, acabou o cristianismo. Aí o cristianismo se destruiu. Então, esses mártires realmente do início, para realmente assim firmar o cristianismo, esse povo, eles iam para a arena cantando. Eles se sentiam felizes em se sacrificar. E sacrificar eu te dou a minha vida.
a gente não dá nenhuma hora. A gente não faz um sacrifício menor, quanto mais dá a própria vida. E eles faziam isso realmente com um movimento de muito amor. Vamos lá. Pousou sobre a neta os olhos plácidos, né? Serenos, cheios de claridade misteriosa. E só uma observação aqui. Algumas edições não está claridade, está caridade, tá? Então, nessa nossa última edição está claridade. Então, em alguns livros, se você estiver acompanhando o estudo em casa, você vai ver a palavra caridade. Mas acredito que seja claridade. Então, talvez aí um erro de edição. Então, cheio de claridade misteriosa, sentindo, porém, uma comoção mais intensa ao encontrar os dela, serenos, piedosos, transparentes, de candura indefinível. Então, enquanto o olhar dele era cheio de claridade misteriosa, sentindo, porém, uma comoção mais intensa, porque quando ele olhou os olhos da neta, ele encontrou um olhar piedoso, transparente e de uma pureza indefinível. Vamos ver. Avôzinho. Continuou a dizer com um olhar abstrato, como se o espírito voejasse em recordações queridas e longínquas. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, que veio arrancar o mundo do erro e do pecado. Por que não lhe compreendermos os divinos ensinamentos se temos fome de amor em nossa alma? Aparentemente sou uma jovem, e vós um homem velho para o mundo. No entanto, sinto que nossos pensamentos são gêmeos na sede de conhecimento espiritual. Da terra inteira nos chegam clamores de revolta e gritos de batalha. Misturam-se o fel dos oprimidos e as lágrimas de todos os que padecem na humilhação e no cativeiro. Gente, só uma observação. Mudou? Essa moça, ela está altamente inspirada. É isso que nós temos que entender. Quando há um coração puro e cheio de vontade para o trabalho, uma língua de fogo cairá sobre vós e falarás como nunca falastes antes. Essa é a fala de Jesus ao discípulo. Então, não há quem não vá realizar um trabalho do amor que não receba inspiração. Não há. Não há. É só a gente confiar, se preparar para o trabalho e deixar Jesus falar por nós. E essa fala, ela ainda é atual, né? Sim. Da terra inteira nos chegam clamores de revolta e gritos de batalha. Misturam-se o fel dos oprimidos e as lágrimas de todos os que padecem na humilhação e no cativeiro. Realmente não mudou, infelizmente. Tendes conhecimento de todos esses tormentos insondáveis que campeiam em todo o mundo. Vossos livros falam das angústias indefiníveis do vosso espírito sensível e carinhoso. Esses brados de sofrimento chegam até os vossos ouvidos a todos os momentos. Onde estão os nossos deuses de marfim que não nos salvam da decadência e da ruína? Onde Júpiter, que não vem ao cenário do mundo para restabelecer o equilíbrio da maravilhosa balança da justiça divina? Poderemos aceitar um Deus frio, impassível, que se compraz em endossar todas as torpezas dos poderosos contra os mais pobres e mais desgraçados? Será a providência do céu igual à de César, para cujo poder o mais dileto é aquele que lhe traz as mais ricas oferendas? Entretanto, Jesus de Nazaré trouxe ao mundo uma nova esperança. Aos orgulhosos advertiu que todas as vaidades da terra ficam abandonadas no pórtico de sombras do sepulcro. Aos poderosos deu as lições de renúncias aos bens transitórios do mundo, ensinando que as mais belas aquisições são as que se constituem das virtudes morais, imperecíveis valores do céu. Exemplificou em todos os seus atos de luz indispensáveis a nossa edificação espiritual para Deus Todo-Poderoso, Pai de misericórdia infinita, em nome de quem nos trouxe a sua doutrina de amor,
com a palavra de vida e redenção. Além de tudo, Jesus é a única esperança dos seres desamparados e tristes da terra, porquanto, de acordo com as suas doces promessas, hão de receber as bem-aventuranças do céu todos desventurados do mundo, entre as bênçãos da simplicidade e da paz, na piedade e na prática do bem. Gente, Quinéio Lúcio ouvia a neta em comovido silêncio, sentindo-se tocado de uma inquietação mesclada de encanto, qual a que devesse sentir um filósofo do mundo, que ouvisse as mais ternas revelações da verdade pela boca de um anjo. Olha como o pai estava. Mas realmente, ela deu aqui uma aula e vale a pena a gente ouvir Célia novamente. Ela primeiro faz uma crítica e faz uma observação em relação aos deuses. Aí ela diz assim, olha: será a providência do céu igual à de César, para cujo poder o mais dileto é aquele que lhe traz as mais ricas oferendas? Você acha que Deus fica barganhando? Entretanto, Jesus de Nazaré trouxe ao mundo uma nova esperança. Aí ela vem aqui ponta a ponta. Aos orgulhosos, Jesus advertiu que todas as vaidades da terra ficam abandonadas no pórtico, no portão de sombras do sepulcro. Aos poderosos, ele deu as lições de renúncia aos bens transitórios do mundo, ensinando que as mais belas aquisições são as que se constituem das virtudes morais, imperecíveis valores do céu. Jesus ainda exemplificou em todos os seus atos de luz indispensáveis a nossa edificação espiritual para Deus Todo-Poderoso, Pai de misericórdia. Quinéio Lúcio ouvia a neta em comovido silêncio, sentindo-se tocado então de uma inquietação mesclada de encanto, qual a que devesse sentir um filósofo do mundo que ouvisse as mais ternas revelações da verdade pela boca de um anjo. A jovem, por sua vez, dando curso às sagradas inspirações que lhe rociavam a alma, continuou a falar, revolvendo o tesouro de suas lembranças mais gratas ao coração. Vamos ver as lembranças aí. Por muito tempo estivemos em Antipatris, em plena Samaria, junto à Galileia. Ali, a tradição de Jesus ainda está viva em todos os espíritos. Conheci de perto a geração de quantos foram beneficiados pelas suas mãos misericordiosas. E fiquei conhecendo a história dos leprosos, limpos ao toque do seu amor, dos cegos em cujos olhos mortos fluiu uma vibração nova de vida, em virtude de sua palavra carinhosa e soberana, dos pobres de todos os matizes que se enriqueceram da sua fé e da sua paz espiritual. Nas margens do lago de suas pregações inesquecíveis, pareceu-me ver ainda o sinal luminoso dos seus passos, quando, alma em prece, rogava ao Mestre de Nazaré as suas bênçãos dulcificantes. Jesus Nazareno não era o perigoso visionário? Perguntou Quinéio Lúcio, profundamente surpreendido. Não prometia um outro reino, menosprezando as tradições do nosso império? Vovô, respondeu a donzela sem se perturbar. O Filho de Deus não desejou jamais fundar um reino belicoso e perecível. Belicoso aí é de guerra, Qual o possuem os povos da terra. Nem se cansou jamais de esclarecer que o seu reino ainda não é deste mundo. Antes ensinou que a sua fundação se destina às almas que desejam viver longe do torvelinho das paixões terrestres. Revolucionária é a palavra que abençoa a todos os aflitos e desardados da sorte? Que manda perdoar o inimigo 70 vezes 7 vezes? Que ensina o culto a Deus com o coração, sem a pompa das vaidades humanas? Que recomenda a humildade como o penhor de todas as realizações para o céu?
O Evangelho do Cristo, que tive a ocasião de ler em fragmentos de pergaminho nas mãos dos nossos escravos, é um cântico de sublimadas esperanças no caminho das lágrimas da terra, em marcha, porém, para as glórias sublimes do infinito. Ela disse que ela teve a ocasião de ler o Evangelho em fragmentos de pergaminho. No ano 130, não havia Evangelho. Ainda eram as anotações, as cópias e as anotações de Levi, de Mateus. Porque não tinha o Evangelho ainda. Em que ano surgiu o livro? O Evangelho do Cristo, que tive a ocasião de ler em fragmentos de pergaminho, nas mãos dos nossos escravos, é um cântico de sublimadas esperanças no caminho das lágrimas da terra, em marcha, porém, para as glórias sublimes do infinito. Então, a gente vê aí que o movimento maior do Evangelho não foi na classe média, média alta, foi realmente com os simples. Por quê, gente? Quando nós temos dinheiro e poder, a gente se sente, se acha. E a gente às vezes acha que é Deus. Entendeu? O poder que o diga. Então esse povo não fazia questão de ouvir de perdão, amor, tolerância, resignação, oferecer uma face a quem pede a outra. Que é isso? Isso é besteira. Mudou. Por isso é que Jesus optou em sair de Judá, criança, né? Foi para a cidade de Nazaré. Ali na cidade de Nazaré ele cresceu 30 anos, na Galileia, dali ser chamado Galileu. E ele procurou as pessoas simples. E era isso que mais incomodava. Se realmente ele é um Cristo, ele é um Messias, por que ele não veio falar para os intelectuais? Ele está falando para essas pessoas simples porque é fácil ele manipular. Essa era a ideia. Só que essas almas nobres, elas não perdem tempo com quem não quer ouvir. Porque elas aprenderam a valorizar muito tempo. Elas sabem o quão é importante. E que não adianta falar, foi o que a nossa menina fez, a Célia. Eu não vou falar com o papai, porque o papai não tem capacidade, não tem maturidade espiritual. Mas o vovô tem. Então, essas almas nobres, elas têm essa sensibilidade. Só ajuda quem quer ser ajudado. Só fala quem tem capacidade de ouvir. Se não tem, por exemplo, nós estamos aqui. Nós somos grupos. Às vezes grupos enormes. A gente escuta lições maravilhosas, grandiosas. Mas nem todos estamos prontos para ouvir. Tanto é que não faz diferença na nossa vida. Quando é que a gente percebe que a gente começa a ter maturidade para ouvir o Evangelho? Quando eu saio daqui refletindo e quando aquilo toma uma proporção dentro de mim que eu me esforço, eu fico em luta interna. Aí isso sim começa a fazer um movimento. Então Jesus não ia perder tempo. Quando Pilatos perguntou, dize-me da verdade, Jesus ficou calado. Quando o senador foi procurá-lo para curar a Flavinha, ele disse, eu vou atender o pedido de uma mãe, mas não de um senador orgulhoso. Jesus buscou esse povo porque era quem estava apto realmente a compreender. Não o poderoso, os ricos, os intelectuais. É muito desagradável você conversar com o intelectual orgulhoso. O intelectual, que ele acha que é o intelectual e começa a usar palavras que ele decorou lá na faculdade, mas é uma forma dele autoafirmar a sua pseudo-educação, ele sente um prazer enorme em se sentir maior que alguém, porque ele sabe que é menor. Então, para ele se sentir maior, ele tem que vomitar as suas palavras decoradas, a sua pseudo-intelectualidade. Então, na verdade, isso é baixa estima. A gente aprendeu o quê? O maior homem que aqui esteve foi Jesus de Nazaré. E só consegue simplificar uma lição quem já domina tudo.
Quem não domina, toca terror e complica tudo e ninguém entende nada. Então Jesus conseguia simplificar ao ponto de comparar, de fazer um exemplo da fé com a mostarda, o grão da mostarda. Então só mesmo uma alma muito nobre, muito inteligente, muito superior, para ensinar grandes lições a pessoas bem simples. Mas falava assim, para quem tinha capacidade de ouvir. Quem não quer, deixa. Larga de mão. E não era que ele desprezasse quem tinha poder. Porque quando o centurião, que era um homem que tinha poder lá na Judéia, que mandava mais de 100 homens, o manda buscar para que o servo está doente, e Jesus vai para a casa dele, ele vem ao encontro de Jesus, né? E o centurião está tão preparado que é o centurião que diz para ele que ele não precisava entrar na casa dele. Bastava mandar os que ele era um homem de comando, e se ele mandasse um soldado fazer, ele sabia que o soldado ia fazer. Que Jesus poderia fazer a mesma coisa, né? E que se Jesus mandasse, ele sabia que o servo dele ia ser curado. E é que Jesus diz: eu nunca vi fé maior do que este homem. Então, é assim, não é que ele atendia quem queria realmente. Não era que só os pobres e os humildes. Quem o buscava. Os que os buscavam, porque tinha gente humilde, tinha gente pobre, que também estava lá e não conseguiu por um ouvir. ouvido e saiu pelo outro. É realmente aquilo, o coração está pronto. Lembra do jovem rico que o buscou? E ele perguntou o que ele deveria fazer, né? E Jesus diz que ele deveria cumprir o que estava escrito na lei, os mandamentos. Ele disse: cumpro todos. Eu cumpro tudo o que está nos mandamentos. Essa parte aí eu sei fazer tudinho. Aí Jesus disse: muito bem, pega tudo o que tu tem, vende e dá tudo aos pobres. O que Jesus quis dizer? Por que ele não falou isso para tantos outros? Por que ele não falou isso para Maria de Magdala? Por que ele não falou isso para Lívia? E tantos outros, pessoas de poder que também se aproximaram, de pessoas que tinham dinheiro que se aproximaram e que ajudavam, inclusive. Por que ele falou para esse homem? Porque ele sabia que ele idolatrava o dinheiro. Não dá para servir a dois senhores. Ele quis mostrar para o homem que o homem não estava pronto para segui-lo. Ainda não. Entendeste? Então é isso. Ele faz esse movimento, ele nos conhece profundamente, sabe com quem ele pode falar, com quem não há como falar. E isso serve para a gente. A gente encontra pessoas assim no nosso meio, no nosso grupo familiar, entre os amigos. E não dá, cada um tem seu tempo. E vai chegar a hora, quase sempre com muita dor. O respeitável ancião esboçou um sorriso complacente, exclamando bondoso. Cenas do próximo capítulo. Vamos envolver a nossa querida irmã Odila para fazer a nossa prece. Amado Mestre Jesus, é com a gratidão que nós te agradecemos, Senhor, por esta dádiva bendita que nos concede do estudo que edifica a alma com os ensinamentos que recebemos. Onde, Senhor, nos assumimos o compromisso com esta doutrina para nos libertarmos do atavismo, ignorâncias que ainda carregamos, mas que aprendendo nos dá a oportunidade de caminharmos
para a felicidade que Tu prometes a todos nós. A felicidade, Senhor, de nos iluminarmos por dentro, de cuidarmos de nós, esse templo divino que temos em nossos corações, que é o nosso Pai Celestial, para que um dia, Senhor, possamos nós também trabalharmos na Tua vinha, radiando o Teu amor e vivendo, Senhor Jesus, as lições de nosso Pai Celestial, as leis divinas que nos fazem, Senhor, brilhar a nossa luz através do nosso grande esforço na vontade firme de seguirmos o caminho. Obrigada, amigos espirituais, nossos anjos guardiões, grandes companheiros que nos tutelam e que nos estendem as mãos para seguirmos a grande caminhada da evolução para podermos construir, Senhor, um mundo melhor. Graça te damos, amado Mestre Jesus.